galera, aqui é Marcos Fernandes, eu sou CEO e fundador da Persona Publicidade e estou aqui hoje com dois caras gigantes para a gente falar de marketing mobiliário e marketing imobiliário. Estou aqui com o Léo, da Adquira, e também com o Péricles, do Móveis Lourdes, e também vai falar de outras marcas gigantes aí do mercado, contar um pouquinho para a gente. Eu vou pedir então para vocês, galera. Primeiro, Léo, por favor, se apresente para a nossa audiência e depois, obviamente, pedir para o Péricles fazer a mesma coisa. Por favor. Marcos, então muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, junto ao Péricles. Espero que nosso bate-papo possa ser bem produtivo para quem estiver nos escutando. Meu nome é Leonardo Stadler, eu sou diretor da imobiliária Adquira Imóveis e um entusiasta aí do mercado imobiliário de Ponta Grossa. Legal, Léo. E você, Péricles, conta um pouquinho para nossa audiência. Quem é o Péricles Paz? Conta para nós. Tudo essa celebridade aí, né? Vamos descontrair um pouquinho para começar a brincadeira, mas assim, papo é sério. Estamos aqui hoje com os gigantes aqui da nossa querida Ponta Grossa, né? Então, eu te agradeço, Marcos, pelo convite, ao Léo aqui também, que está junto para a gente trocar ideia, bater papo. E eu acho que tomara que instigar aí novos empreendedores a fomentar esse mercado, que é tão bacana aqui na nossa região. Então, eu sou o Péricles Passo, o diretor do Grupo Móveis Lourdes. Então, como você falou, além do grupo na Móveis Lourdes, a gente também tem algumas marcas que a gente trata aí da Sierra, da Natuzzi, então, toda a região aí. São lojas exclusivas, né, Péricles, é isso? A gente chama, você tem a Multimarcas, que é a Lourdes, e aí essas são lojas exclusivas dessas marcas, que são gigantes também, né, do mercado, né? Isso. A Lourdes, que é a nossa marca, né, onde tudo começou, e as marcas como Sierra, Natuzzi, é as que a gente trouxe depois para dentro do grupo, e estamos trabalhando aí no Paraná, evoluindo cada dia mais. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa evolução e o que você tem feito nesse mercado, que é um mercado gigantesco, com muita inovação, muita tecnologia, né? Muitos materiais tecnológicos, acabamentos, etc. Então a gente vai falar um pouquinho disso e também falar do seu planejamento, aquilo que você tem feito e vai fazer para o futuro nesse segmento que você está atuante aí com muita força. Léo, vamos começar por você então. Bora lá. Falar um pouquinho de estratégia. Eu imagino, e pelo meu conhecimento também, né, na área de marketing, de publicidade, que esse setor especificamente de imobiliária, tem um nível concorrencial muito grande. Aí você deve trabalhar, com certeza, com marketing para geração de oportunidades, ou seja, a parte de geração de leads. Perfeito, imagino que você tem um trabalho forte nesse sentido. Gostaria que você contasse um pouquinho como é que funciona a estratégia da Adquira para se manter no mercado já. Quantos anos já, Léo, de mercado? São 35 anos. Rapaz, alguns dias, né, Léo? Alguns dias. Então, assim, mas contando um pouquinho dessa história gigante aí de 35 anos, né? Mais de 35 anos, como é que vocês fazem para se manter nesse mercado tão concorrencial, por assim dizer? Então, Marcos, foi interessante você comentar essa questão concorrencial, porque hoje em Ponta Grossa são 70 imobiliárias. Quando eu falo, o pessoal não acredita, tá? E hoje nós temos 1.200 corretores de imóveis na nossa região. Caramba. Aí eu estou pegando Campos Gerais e tendo por principal Ponta Grossa na ordem de 900 a 1.000. Tá? Uhum. Então, de fato, a gente tem que trazer estratégias, né, diferenciais para o mercado, seja para proprietários, inquilinos, para compradores. Para a cadeia toda. Para a cadeia toda. E eu acho que deve ter uns 7 anos a gente começou a trabalhar com RD. RD Station. Eu acho que... Eu estou já pulando a parte do jornal, a parte de revista e partindo já para o atual, certo? Uhum. E o RD trouxe para nós uma solução muito interessante, que é a gente atingir cada público que a gente precisa atingir. E quando eu falo isso é porque a gente tem imóveis de 100 mil reais, até menos, na verdade, até 100 milhões de reais, né, que é o exemplo de uma fazenda. Tá? Então eu tenho que atingir do fazendeiro ao operário. Né? E para isso eu tenho que ser assertivo. Eu não posso comunicar um imóvel de 2 milhões para alguém que tem capacidade de compra de 100 mil. E é um universo muito grande, né, Léo? Demais. São muitas pessoas para você poder conversar e conseguir comunicar especificamente o imóvel que você precisa vender ou locar e atingir esse público. Então você perceba um dado, eu acho que é interessante trazer isso daí para agregar no nosso bate-papo.
Ponta Grossa hoje tem 130 mil ligações de luz residenciais. Puxa vida. Tá? Então nós estamos falando praticamente aí de 110, 120 mil domicílios, certo? Por uma população aproximada de 370, quase 400, tem uma... Eu posso fazer uma correção? Na verdade, o último censo é 460. 460? Já saiu? Saiu o último censo agora. Porra, cara. Mas mesmo assim, 120 mil para 460, a gente está falando de 1/3. Exatamente. Aliás, um pouco mais de 1/3, uns 40%, né? Porra, que legal, ótimo. Enfim, e disso nós temos 8 mil imóveis à venda e 4 mil imóveis à locação. Tá? Disponíveis. Agora, a gente identificar qual é o público que está disponível para compra naquele dia ou para locação naquele dia já é um pouco mais difícil. Porque a gente sabe que tudo é fato gerador de mudança. Tá? Um casamento, o nascimento de um filho, uma viuvez, uma separação. Um novo emprego. Uhum. Então, tudo isso gera um movimento diário de busca de imóveis. E eu preciso ser assertivo de pegar, quando um proprietário confia a venda de um imóvel a nós, eu tenho que pegar aquele imóvel e direcionar para a pessoa certa. Poderia dizer antigamente que era buscar uma agulha no palheiro, mas não, porque era uma venda mais passiva. A pessoa ia até a imobiliária e comprava. Hoje a pessoa nem sabe que quer comprar. A gente tem que despertar, por vezes, o interesse da compra da pessoa. Então, gerar desejo, né? O famoso gerar desejo. Exatamente. Então, essa é parte da nossa estratégia. Tá? Vamos explicar um pouquinho para a nossa audiência, Léo, se me permite, o que é o RD Station. O RD Station é uma das diversas ferramentas, mas é uma das mais importantes e as maiores do mercado. Assim, o RD hoje está com 55 mil clientes e é o maior da América Latina. A RD Station é um SaaS, né? O conceito de SaaS, que é um sistema que se automodula, onde você pode contratar algumas ferramentas, ou seja, dentre elas o RD Marketing, que é o coração que faz a gestão de leads, e também o CRM, que é necessariamente onde os operadores, né, vendedores, corretores fazem a gestão do atendimento de cada lead, e ainda tem o RD Conversas, que é a automação para marketing conversacional, seja ele de redes sociais, bem como o WhatsApp, né? Só para contextualizar. E foi importante, porque daí eu lembrei que eu falei, tá, mas como que a gente faz isso? Então, a gente cria catálogos de casa em condomínio, por exemplo. Então, a gente vai atingir o pessoal que está Conheço essa estratégia, hein? Conheço, eu já vi, inclusive. Casas Parabéns. com piscina, normalmente a gente atinge no verão, ativa essa campanha. Então, apartamentos ou imóveis que aceitam permuta, apartamentos até 700 mil, apartamentos centrais. Então, a gente consegue fazer uma inteligência, identificar qual é a maior busca. Volume de pesquisa. Volume de pesquisa por um determinado momento e falou, cara, então vamos atingir. E, coincidentemente, eu falei de apartamento central e hoje uma das principais buscas são apartamentos centrais. Né? Então, a gente está atacando. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade, antes de passar a bola aqui para o Pélix colaborar um pouquinho com a gente. Você tem um número mensal de buscas? Vamos falar de adquira, se você tiver do mercado, melhor ainda, mas de adquira, qual é o volume de buscas? Locação, eu presumo que deva ser o maior volume, né? Uma coisa até meio que natural para qualquer pessoa que não é do setor. Mas você tem ideia desse número? Você tem esse número ou não? Qual é o volume de buscas, por exemplo? Eu tenho. Eu diria para você que no mês passado, que é um dado bem recente, foram buscados imóveis centrais para venda. Foram 3 mil buscas específicas nichadas para isso. Centrais. Exatamente. Uou. E foi disparado em primeira locação. O segundo lugar foi Jardim Carvalho. Tá? E com 1.600 e tanto. E daí casas no Jardim Carvalho. Bacana. Tá? E daí vai descendo. Isso eu estou falando a nível de Google. Tá? Não estou falando do site da Adquira nem nada. E eu tenho uma ideia do porquê. Porque o metro quadrado de apartamento central, ele está muito mais em conta. Olha que interessante. Enquanto os apartamentos de... outro dado interessante. Nova Rússia tem o metro quadrado residencial mais caro da cidade. Puxa, sério? Ninguém imagina. Curiosidade. Verdade. Eu não imaginava, né, Pérez? Não imaginava. Ele se dá por conta da baixa oferta. Né? E tem uma demanda do próprio bairro, das pessoas que querem morar onde cresceram e assim por diante.
Então, a gente tem todos os bairros da cidade com uma média aí de R$5.000 um metro quadrado, tá? E no centro, você está próximo a 2.000. Então, por quê? Porque são apartamentos mais antigos, às vezes sem vaga de garagem. Tem uma série de situações que fazem esse valor de metro quadrado. Mas também torna muito atrativo. Por quê? Porque são peças, são ambientes, apartamentos mais confortáveis, com espaços maiores, distinto daquilo que é ofertado hoje. E também tem uma questão de público, né? Eu acho que o segmento também, ou seja, esses mais centrais vão atender um público específico. A gente tem, eu acho que um universo bem interessante aqui de universitários. Né? Acho que deve ser, acho que devem demandar esse tipo de imóvel também. O universitário ele é mais locação, sabe? Agora você estava falando de vendas, então me perdoe, cara. Me perdoe, mas na locação acho que sim. Só para você ver como tá barato mesmo. Pois é. Não, 2.000 metro quadrado. Entendeu? É muito barato hoje. Mas a locação realmente é muito mais barato. A gente deve estar falando de locação metro quadrado, hoje é aqui em torno de 20, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? A discrepância é grande. Eu não tinha pego esse dado. Mas a busca por locação de universitários, eu imagino que os solteiros também, né? Devam procurar esse imóvel mais barato, centrais, por conta de locomoção. Geralmente o solteiro tem maior probabilidade do cara não ter um imóvel, né, um veículo de locomoção. Então tudo isso vai criando o imóvel certo, ou seja, para a pessoa certa. É isso. E o RD, essa estratégia tem ajudado você a conseguir encontrar essas duas pontas, Léo? Tem bastante, porque eu consigo comunicar diretamente para o universitário. Eu consigo comunicar para quem está vindo de fora, para as grandes indústrias. Então, hoje Ponta Grossa, eu digo que eu sou a porta de entrada. Porque qualquer pessoa que está vindo do Paraná ou do Brasil, que seja, ele tem que buscar um lugar para morar. Primeiro, ele pode bater na porta de um hotel, né? Mas uma semana depois, o cara não aguenta mais hotel. E precisa precisa de um lugar, salão. Do cantinho E aí ele vai cair dentro de uma dessas 70 imobiliárias. Legal. E uma das coisas que a gente vem vendo, que nossa praça está recebendo muita gente de fora. Hoje, 10% de toda a alocação da imobiliária mensal é de gente de fora. Posicionamento de Ponta Grossa é muito estratégico, né? É muito estratégico. Eu ia dizer, inclusive, isso. Por que isso acontece? Nós temos aqui o segundo maior parque industrial do Paraná. E assim, eu realmente, quando vim para cá, estudei um pouco da cidade, precisava fazer isso, né? Eu vim já para trabalhar com marketing, então precisava conhecer um pouquinho. E isso gera muito recurso, né? Porque, obviamente, as indústrias geram muitos postos de emprego e aí aquece toda a economia. Exatamente. É você, na área de imobiliário, mas também o Péricles, né? Então, vou passar a bola para o meu amigo aqui agora. Péricles, e conta você um pouquinho para a gente. Como é que funciona a tua estratégia de marketing lá dentro? E não necessariamente precisa ir no mesmo caminho da resposta do Léo, né? Mas assim, de uma forma mais ampla mesmo, né? Como é que vocês que nasceram em Imbituva, é isso? Se eu tiver errado, você me corrige. Imbituva, tá certo. Nasceram em Imbituva. Como é que vocês cresceram e criaram essa grande potência que é a Móveis Lourdes hoje aqui em Ponta Grossa, né? E obviamente também tem a matriz que é lá, né? Que é o headquarter de vocês, né? O quartel-general. Coração. Mas como é que vocês conseguiram dar esse salto? Como é que foi esse movimento através das estratégias de marketing? Marketing também é arriscar, é empreender. Então, o que você pode contar para a gente um pouquinho? Sim, muito. Então, Marcos, eu até pegando um pouquinho o gancho do Léo, que o trabalho dele acaba sendo uma extensão, talvez uma das maiores extensões do meu. A gente está muito linkado nesse segmento. Falando um pouquinho do marketing, eu acho assim, a Móveis Lourdes, eu acho, desde que nasceu, há 36 anos, eu acho que nós estamos parecidos, né? Então, tem tempo também. Na data quando a dona Lourdes iniciou, né? Que, por sinal, minha sogra, né, que me adotou. Mas, assim, tem várias fases, eu acho, que fazem com que um negócio ele tome corpo, que ele mature. Mas falando propriamente de marketing, de publicidade, eu acho que para a Móveis Lourdes foi um divisor de águas, literalmente um antes de e um pós de. Eu acho que foi, talvez, assim, uma das sacadas que a gente teve já na nossa administração, já está com 15 anos, literalmente mudou a nossa história, porque, assim, quem não é visto não é lembrado, né? Parte sempre já diz o velho ditado. Já diz o velho ditado. A gente, como todo mundo, eu acho, patina em algumas estratégias, mas literalmente foi o que posicionou a gente como no mercado e principalmente como marca através das campanhas de marketing.
Que legal. E o bacana é que o segmento que você trabalha, que a gente está falando de um segmento de imóveis, ou seja, segmento moveleiro, mas é um segmento específico também, que é o segmento de, nós podemos dizer médio e alto padrão, mas é high ticket, né? Sim. Você não trabalha com móveis populares, ou seja, o que a gente encontra nas lojas, nas grandes lojas de departamento de varejo. A gente está falando de móveis com assinatura de designers famosos, marcas famosas, bem seletas, né? Ou seja, é o mercado famoso high ticket. Como é que você faz ou fez, né, para conseguir ganhar corpo e extensão do teu negócio nesse mercado que, assim, é um mercado bem concorrencial também, né? Ou seja, Sim. O universo é menor. Ou seja, o número de pessoas ricas no Brasil, em qualquer país, é muito menor do que os populares, né? Sim, então, sim. Como é que você faz para conversar com essas pessoas e conseguir vender móveis para esse povo todo? Então, eu acho que exige muito posicionamento, chegada, como chegar, né? Então, não é aquele cliente que você tem uma rotatividade de porta, que ele está sempre entrando dentro de loja, que você vê nas grandes redes de magazine, né? Então, o nosso negócio é diferente. Você precisa ter literalmente uma porta de entrada diferente. E aí é que entra muito de estratégia, de marketing, estratégia também, eu digo muito assim, de relacionamento, né? Mas através de relacionamento que a gente chegou, pode-se dizer que também ao marketing, a comunicação de forma ampla. De uma forma ampla, exatamente, porque é difícil, né? Você, principalmente de onde a gente... Relacionamento também é marketing, é o famoso marketing boca a boca, então, e isso faz muito efeito. Uma indicação tem uma poderosa capacidade de conversão. Sim, eu acho que até as primeiras expansões que a gente tem, as primeiras expansões que a gente fez, saindo de Imbituva para Ponta Grossa, depois Guarapuava e assim por diante, foi literalmente no boca a boca. E aí você começa a ver a necessidade de uma coisa tá linkada à outra, né? Tá, se eu chego a 10 pessoas através de indicação, como que eu posso fazer para chegar a 50, a 100? Aí volto a dizer que cai no marketing, né? Cai no marketing, com certeza. Sempre investimento, né, Marcos? Não tem muito segredo. Eu acho assim, hoje se você, o que você faz, o ramo que você tá, se você não está disposto a investir, a colocar na frente, a arriscar, muitas vezes arriscar pesado, você não vai chegar. A gente falava aqui, inclusive, um pouquinho antes, né, para a nossa audiência poder acompanhar aqui em off, antes da gente começar esse bate-papo, Périx mesmo dizia, é preciso ter continuidade, né, Périx? Então, assim, isso também faz parte do caminho que vocês trilharam como Móveis Lourdes e as outras marcas, né? Permanecer investindo, ou seja, não foi lá, deu um tiro de canhão e de repente sumiu. Não investiu mais, né, Léo? Não. E falando nesse assunto, eu lembro que por várias reuniões que a gente teve em estratégia, tanto de marketing, de publicidade, a gente sentava na mesa, colocava o orçamento, aí você olha... Caramba, será que vai? Né? Vamos fazer o aporte, vamos. Eu lembro que do outro lado o cara falava assim, negão, só que é assim, se você não está disposto a dar sequência nesse investimento, por muito e muito tempo, nós não vamos nem começar. Nem comece. Se você começar e para... não vai dar certo, porque você vai colocar a tua marca, você vai dar um start, aí tá, quando... passa lá um certo tempo, 6 meses, 8 meses, quando começa a te enxergar, você some, aí já é. Bacana. Bacana que vocês tiveram essa visão, né? Isso é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, mas eu vou devolver a bola para o Léo agora, e depois quero ouvir você, porque é uma coisa que vocês dois têm algo em comum. Vocês já estão com negócios com mais de 35 anos. Então a gente está falando aqui de pelo menos 2 gerações. Sim, certo? Perfeito. Então, um dos grandes problemas de gestão hoje é o processo sucessório, né? Quem vai tocar essa parada depois que eu for embora, né? Eu fundador, né? O que o fundador da Móveis Lourdes, a fundadora, no caso a Dona Lourdes, e o que o fundador foi seu pai e a sua mãe depois tocou. Conta pra gente, Léo, como é que foi lá que você acompanhou, você cresceu dentro da imobiliária, né? Então, eu sei que você, outro dia me contava num café que você é da época dos famosos classificados ainda, né? A gente falava sobre isso. Então, conta pra gente um pouquinho dessa linha temporal do processo sucessório, né? Onde, obviamente, a sua mãe ocupou um espaço e, obviamente, né, você agora, como a segunda geração, está fazendo. Conta pra gente como é que foi para vocês a Adquira Imóveis. Então, eu faço uma brincadeira e às vezes as pessoas
não levam bem ela, mas eu acho que é importante contar ela. Porque tem muita gente que às vezes não se dá o direito de receber uma sucessão, uma herança ou qualquer outra coisa que eu valha. Uhum. Eu falo que ninguém sonha, nenhuma criança sonha em ser corretor de imóveis. Vocês já escutaram alguma criança falar, eu quero ser corretor de imóveis? Quando eu crescer eu quero... Não existe isso, percebe? E comigo não foi diferente. Então, o que eu fiz foi seguir os passos do meu pai. De qual maneira? Eu fiz direito, né, me tornei advogado. Depois de advogado, me tornei corretor de imóveis. E depois de corretor de imóveis, eu me tornei empresário. E por que eu faço essa distinção? Porque o corretor ele tem que estar diretamente ligado à venda. Eu sempre falo que o corretor de imóveis que resolve abrir uma imobiliária, ele deixa de ter tempo de vender para fazer gestão. É um fato. Não tem como fazer um ou A outro. operação e a gestão é impossível. Eu acho que a gente tem relativo sucesso pelo fato de eu estar na gestão e minha mãe estar no comercial de vendas. Poderia ser o contrário e a receita poderia dar certo. Eu tomei, por exemplo, isso na minha vida toda, os escritórios de advocacia de sucesso em Ponta Grossa. Uhum. Você sempre tinha um cara técnico atrás do computador, zero ostensivo, você não sabia quem era o cara. O cara tava na placa lá, o sobrenome dele, mas você não sabia quem era o cara. E você tinha um sócio comercial ostensivo, o cara... A imagem institucional do negócio. O cara, de certo, não sabia nem ligar o computador. Essa é a realidade, entendeu? Então eu tomei isso por natural, me abstive de vender, óbvio que faz um ou outro negócio, mas o core principal ali é a gestão. A minha sucessão na empresa, ela se deu por uma obrigatoriedade, né, que foi o falecimento do meu pai. Então ele abriu a imobiliária em 89, em 2009 eu entrei na imobiliária, e em 2014 ele faleceu. Pra gente ter uma ideia de tempo, Léo, só traz pra gente quantos anos você tinha quando você entrou Certo. E quantos anos você se tornou diretor de fato? Eu entrei com 22 anos, tá? Recém-formado em Direito, e me tornei diretor com 27. Puxa, que bacana. Por uma questão que não tinha saído. Não tinha jeito, era você ou você. Exatamente. E acabou que eu junto da minha mãe, que tem muitos méritos, uma pessoa fantástica comercialmente falando, e como pessoa também, uma pessoa... Nota meu pai dizia uma coisa, Léo, deixa eu te interpelar, que corrobora a sua ideia. Meu pai dizia uma coisa muito legal, não existe nenhum vendedor de sucesso que não seja boa gente. É verdade. Essa é a grande verdade. Escuta, não se cresce. Não se cresce, não se sustenta. Não se sustenta. Já foi o tempo onde as pessoas enchiam a boca para dizer eu sou um vendedor que tira vantagem. Puxa, negociei, consegui ter 300% em cima, ou seja, alguém teve que perder para o cara ter 300%. Isso não existe mais, porque o que cria perpetuidade, fazer você vender, locar 2, 3, 4 vezes, o Périx vender 1, 2, 3, 4 vezes, né? O famoso LTV, né? Lifetime Value, é isso. Então, né? Só para corroborar que não existe realmente um vendedor de sucesso sem ser boa gente. Você tirou as palavras da minha boca. E é algo que a gente sempre prezou. Tá? Eu nunca tive uma vontade assim de ser muito técnico. Vejo amigos meus, os caras fantásticos assim. E eu sempre me perguntei assim, qual é o meu valor perante a sociedade, perante o que eu faço. E eu digo que hoje o meu valor são as conexões que eu tenho. É só isso. Esse é o grande ativo. Esse é o meu ativo. A quantidade de pessoa que se eu ligar, vão atender meu telefone, vão me escutar e vão abrir espaço na agenda para... Eu vou dar um feedback aqui. Isso vale mais do que um tesouro. Vale. Isso, na verdade, vale muito dinheiro. Eu vou dar um feedback aqui de um cliente, né? Não vou mencionar o nome dele, mas o Léo talvez se lembre. Um cara que não economizou palavras para tecer elogios para o Léo, né, e o time dele quando ele quis comprar uma casa. Então, uma pessoa de certa capacidade financeira, ou seja... com bastante capacidade financeira, mas ele disse o seguinte, cara, apesar de ele estar procurando uma casa de altíssimo padrão, vamos lá, ele falou assim que ele já estava incomodado de estar enchendo tanto o saco do corretor, falou assim, cara, eu não aguentava mais, toda vez que eu ligava pro Léo, não vamos de novo, sim, vamos visitar aquela, mais essa, mais aquela, e ele não se identificava
com nenhuma casa, mas ele disse, caramba, foi impressionante o atendimento. E falou do Léo especificamente, que o Léo me deu. Que aí tem alguns clientes que você mesmo, sim, ou a Leontina, sua mãe, sim, acaba fazendo atendimento por conta, obviamente, do grau de importância ou sim, até relacionamento que tem. Então isso é verdade. Vocês fazem isso com primor. E o cara falou, puxa vida, né? Um imóvel, eu sei que eu sou um cliente importante, mas ainda assim eu falei, cara, eu acho que eu já excedi meu limite já tinha dado a minha cota. Você sabe que o prazo médio de compra, ele tem uma jornada bem rápida, na verdade. Uhum. Eu acho que pelo tamanho da importância que você vai passar bastante, a maioria dos anos da tua vida, por vezes, no imóvel, a gente deveria ver mais, né? Uhum. Mas as pessoas visitam às vezes 1, 2 vezes e compram. E já simpatiza, né? E uma jornada de 1 a 3 meses. Cara, se a gente fosse raciocinar, isso daí deveria ser uma jornada de 1 ano. Você deveria exaurir tudo, você deveria visitar 100 imóveis para ter certeza. Só que o problema de você visitar 100 imóveis é que daí você não compra. Não compra, você confunde, você, puxa, eu vou nesse, eu vou naquele. Quando você quiser voltar no primeiro que você gostou, já foi comercializado. É impressionante. Mas enfim, finalizando a questão da sucessão, a gente formou essa dupla. E a gente tá... Hoje são só vocês, assim, digamos, de alta cúpula, digamos, né? Vocês devem ter gestores também, mas vocês estão na... Nós formamos 5 líderes hoje na imobiliária. Isso se deve muito ao fato de que a Leontina gosta de viajar. Então a gente precisava de um time capaz para dar a de retaguarda, dar corpo, tocar o negócio. E para o pessoal entender um pouquinho dessa sucessão e o time que vocês montaram, o que tem nesse organograma? Você é diretor, sua mãe é diretora comercial e o que mais que vocês contam? Aí nós temos um gerente geral e temos outros quatro gerentes. Tá? Legal. E daí os times separados de financeiro, administrativo, comercial de locação, comercial de vendas, pessoal de manutenção. Hoje é uma equipe bastante extensa na minha percepção. Quantos colaboradores no total? Nós somos, incluindo os 2 sócios que trabalham, 35 pessoas dentro da imobiliária. Puxa, bastante. Então, eu não imaginava. Bastante gente. Envolve muita gente. São 11 corretores de venda. 4 de locação e todo o restante, você percebe? Todo o restante é background. O pessoal não de aparece. back office. Back office. Para dar suporte a isso daí. Porque você percebe, isso eu acho que a gente tinha conversado há pouco. O corretor, quando ele faz uma venda, cara, em tese ele tem que fazer o contrato, ele vai ter que despachar na prefeitura o ITBI, vai ter que dar encaminhamento na escritura, no registro. E, cara, provavelmente, às vezes tem que fazer uma vistoria ou outra no imóvel. E você tem que se relacionar ali, você tem que atender o lead, você tem que captar imóvel. Então, adquira... É um cara multitask, né? Multitarefa. Hoje a gente tratou de deixar o corretor livre para vender. Então, tem a pessoa que vai fazer o contrato, tem a pessoa que vai no cartório, tem a pessoa que, por vezes, vai dar um pré-atendimento no lead, vai aquecer. O corretor é visita e fechamento. Entendeu? Ele pega a bola na área já. Acabou. Depois da assinatura do contrato... driblar o goleiro e meter para dentro. Ele é a pessoa que o cliente tem referência. Então, ele não vai sumir, né? Mas toda a movimentação administrativa é todo um corpo de pessoas que faz. Legal. É uma boa estratégia e eu acho que vocês estão no processo sucessório, vou dizer assim, né? O seu saudoso pai teve sorte, né? E porque tem muitos negócios que você estava dizendo no início ali, né? Eu não quis te interromper, mas tem muitos negócios que tem herdeiros, mas não tem sucessores. E porque herdeiro a pessoa é por natureza, né? Ou seja, mas sucessor tem que haver um processo de fato de preparação, de disponibilidade, né? Desse sucessor, desse filho, né? Desse neto por e de aceitação. Assim dizer. E aceitação. Você, por exemplo, de repente você, como você disse, eu não queria ser corretor, sei lá, queria ser advogado, né? Advogar em outra área, mas não no setor imobiliário, né? Que bom que seu pai teve essa alegria. E você? Né? Você que hoje, junto com a esposa, com a Elis, né? Com a Elis. Tocam o negócio que a sogra que fundou, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente dessa história e do processo de sucessão até vocês chegarem na cadeira. É uma longa, mas interessante história, né? Então, a gente quis o destino que eu moro a 500 metros, meu pai mora a 500 metros da minha sogra, né? Então, a gente se conhece desde a infância. Da infância. E é questão muito de perfil, né? Eu vejo que a nossa sucessão ela foi muito leve e suave, mas a dona Lourdes teve a estratégia dela, né? De como fazer.
visto que ela sempre foi muito comercial, ela literalmente o tipo da pessoa que nasceu pro comércio, né? E quando a gente começou a namorar, ela sempre fez ela trabalhava na torcida para que tudo desse certo. E a minha família, Marcos, é uma família também empreendedora, né? Então, pessoas que começaram de baixo. E só que em outro segmento, né? Meu pai veio de transporte, meu avô tinha mercearia. Olha que bacana. Legal. Tá no sangue, o empreendedorismo tá no sangue. Tá no sangue. Toda a família, tios e tal, todo mundo é do BRIC, né? E o que acontece? A dona Lourdes, ela sempre via em mim como a sucessão junto com a Elis, né? Até porque ela tinha filha única, então as fichas estavam depositadas. Toda você. Tudo ali. Que pressão, hein, Pérez? Que pressão. E foi assim que a gente nasceu com a Móveis Lourdes Planejados. Ela me trouxe, porque a ânsia dela de trazer a gente para Móveis Lourdes, mas assim, é difícil, né? Pra gente, a nossa geração aqui, eu acho que a gente é meio todos os anos 80, né? Então a nossa geração ainda tem aquela... vou ficar vivendo da sogra, vou me encostar num outro negócio. É aquela coisa, velha né? história. Aquela velha história. E ela foi costurando isso aí pelas beiradas, né? Então ela falou assim, a gente tem uma carência na parte de planejado e tal. Daqui a pouco você podia vir para esse setor. Aí eu falei assim, se for para mim colocar um percentual e entrar junto no negócio, a gente vai, né? Isso que eu ia te perguntar, você estava atuando, então... já esposo já ou não nessa época? Ou ainda... Já. A gente tinha um posto de combustível também na família do meu pai, e eu tinha uma porcentagem no posto. Você atuava no posto, isso que eu ia perguntar. Então você teve esse momento de pivotagem, vamos dizer assim. Sim. Você saiu do posto para investir no... Como sempre trabalhei, Marcos, com o pai e tio, e o meu avô, eu queria me autodesafiar também nesse universo de empreender, sabe? Então... as coisas davam certo, mas eu me sentia sempre amparado, né? Então, eu colocava minhas ideias, mas tinha alguém... Queria ser protagonista. Vamos falar que... Porque o empreendedor tem isso também. Tem. O cara tem... É quase que um desafio moral, né? Desafio moral. Deixa eu tentar... Deixa eu fazer sozinho o meu caminho. Né? Exatamente. Exatamente. E eu vi naquilo a oportunidade da minha vida, né? Então... na época não conhecia nada, fui buscar informação de tudo que é canto sobre imóveis, né? E principalmente sobre produção, porque na época a gente já não queria trabalhar numa marcenaria convencional, a gente queria já trabalhar num sistema produtivo pensando em fábrica, né? Pensando em futuro, porque você tem uma coisa que eu sempre gosto de pensar mais longe, meio fora da caixa, já lá na frente, e a gente já entrou no mercado de um outro formato. Já nasceram grandes, né? Porque assim, tem outro ditado também que diz que quem nasce grande é bicho, mas isso é vírgula, né? Porque os negócios que são subprodutos, né? Os famosos spin-offs que nascem de outros negócios, eles podem sim nascer grandes. Isso. Acho que esse é um caso, né? É um caso. Vocês já nasceram grandes. E é legal você nascer grande sem ter dinheiro, né, Marcos? Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, com pouco recurso, né? Não, mas você botou dinheiro, você estava dizendo que você fez um aporte também. Um aporte, mas assim, visto o que a gente pretendia fazer, o aporte era pequeno, era muita coragem mesmo. O aporte foi a sogra mesmo. O aporte foi a sogra e a aposta que ela teve, né? Então, mas foi assim que a gente chegou no mercado. E depois eu acho que assim, essa sucessão foi passada aos poucos, porque ela foi meio que saindo de cena devagarinho e de acordo com o que a gente ia se colocando no mercado, tanto eu quanto a Elis, eu fui pegando mais a parte comercial e a Elis entra com a parte da curadoria, da compra. Nós temos que trazer a Dona Lourdes aqui então para ela falar de processo sucessório, que pelo que você está me contando, ela deu uma aula. Então, depois a gente até estudando alguma coisa, vendo sobre como as grandes empresas atuam no mercado fazendo o processo de sucessão, ela pode dizer assim que instintivamente com o que tinha de recurso na ideia, foi o que ela fez, o que muitos grandes aí costuram, né? Estudam para fazer, às vezes contratam consultorias caríssimas, né? E isso tem empresa aí que chega além da consultoria, trazer uma empresa de gestão para fazer e preparar a sucessão. É sabedoria, né? A mulher sabe.
Mulher sabe. Exatamente. Esse eu acho que é outra chave, né? Porque, cara, onde tem uma mulher faz a diferença no negócio. Você tá lá com a tua mãe, o Marcos também eu sei que trabalha com a A minha esposa digníssima também tá lá. Eu acho que contribui muito, né? Eu sou o salesman, mas assim, realmente, a parte do back-office, toda a parte de gestão, inclusive investimento, vamos dar esse passo aqui. Eu sou o sonhador. Sim. Eu falo, cara, vamos fazer isso. Vamos dar esse passo, vamos para Curitiba, né? A gente está com 1 ano e meio que a gente abriu uma persona em Curitiba. Já a operação, a persona, né, com todo o escopo, né? A marketing de performance, a produtora de vídeo e consultoria de inovação, todo o escopo lá em Curitiba também. Mas é ela que realmente faz as contas, estratégia, a gente consegue, não consegue o que você está pensando, mas consegue 70%, 60%. Então, realmente, a mulher tem um papel importante. Tem. A frase é antiga, mas ela é sempre válida. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, fazendo a diferença. Não tem como, né? E foi assim que eu acho que as coisas foram fluindo de uma maneira natural. Fui assumindo a parte comercial da empresa, tomando corpo. Mas o mais legal, eu acho, da nossa história foi o tamanho da coragem que a dona Lourdes teve. Primeiro, por apoiar um negócio, né, em Bituva, uma cidade menor. A gente está lá na beira da BR, tem uma visibilidade bacana por estar na beira da BR, mas não tinha expressão nenhuma. Parada. Não é um posto de parada, né? Isso, não é. Tem visibilidade, mas... Né? Exatamente. E assim, a aposta e principalmente a confiança, porque, como você acabou de falar, a gente... pensa, às vezes, tem muita ideia, tem muito sonho, né? E é duro quando você vai na família, eu já vi muitos casos, e os pais, quem tá em volta ali, sempre tá dando aquele corte. Vai devagar, não faz isso. Não, isso aqui não, vai dar... A gente sempre fez assim, o que você vai querer fazer agora? Não, cara, isso aqui não, a vida inteira foi desse jeito e tal, você vai querer mudar. E eu posso te afirmar aqui para vocês, nunca eu tive uma objeção de ideias. Que interessante. Sempre a pergunta era mesmo, tá, mas e como que vai ser? Aí eu vendia para ela. Ela falou, não, viu, você acha que vai dar certo? Vai. Mas vai para cima, viu? Vai dar tudo certo. Vamos embora. E como a gente, falar um pouquinho dessa questão de gênero, né? Como nós homens e mulheres somos e devemos ser complementares, né? Mas mesmo no ambiente onde a gente não está falando, no caso do Léo é a mãe e o filho, no nosso caso tem as esposas, né? E você tem a sogra também. Mas como é importante para o homem essa figura feminina dando algum suporte para a decisão de firmeza. O homem tem a firmeza, mas quem dá a sustentação, como é impressionante isso, né? A sustentação para o homem ser firme é a mulher que faz. É muito legal. É bacana a gente honrar as mulheres nesse sentido, porque realmente é algo antropológico isso. A gente não está falando de papo de... É um poder muito grande que tem na mão, porque às vezes se a mulher também te jogar para baixo... Isso que eu ia dizer. Né? Cara, você perde energia para fazer o que você está sonhando, porque depois você já fica imaginando, vai vir aquela célebre, né? Eu te avisei, olha aí, ó. É legal porque até eu lembro uma vez falando em marketing, quando a gente tava decidindo para fazer uma campanha, que inclusive era a troca de marca, e cara ia mexer na empresa inteira. Porque enxoval, caminhão, tudo. Material impresso. Você sabe o que eu tô falando. Cara, aquilo era... Assim, era muita grana. E eu lembro que na época eu apresentei a ideia, eu vi que ela ficou com o olho desse tamanho assim, né? Falei, não, legal esse negócio. Legal. Quanto? Vai sair mais ou menos tanto. Não, vai ficar legal. Tá, e aí a gente tocou o projeto, né? Aí passou o tempo depois, né? Aí um dia a gente conversando, ela falou, meu Deus... Quando você falou daquele dinheiro, eu pensei, nossa, seja o que Deus quiser. Eu falei, mas na hora você me apoiou. Não, mas é que eu queria te dar força para você tocar e fazer dar certo. Mas é importante, né? Como é importante. O otimismo no mundo empreendedor, no marketing, na gestão, ele é muito importante. A gente falava há pouco também off aqui, né? Não existe um momento oportuno para empreender. Sempre vai haver uma guerra, vai haver uma crise pandêmica, uma mudança de governo, uma mudança de mercado, uma crise mesmo mercadológica, sempre nós vamos ter desafios. O que importa
na verdade, é saber arriscar, e não dá para dizer arriscar na medida certa, mas é arriscar com uma certa ponderação. É até contraditório isso, né? Você dizer, porque arriscar é o contrário de ser conservador, né? Mas é arriscar também com uma certa medida de ponderação. Ou seja, eu não vou também dar o passo maior que a perna, né? Eu queria perguntar para o Léo agora um pouquinho, falando até desse lance de visão de futuro. Como é que vocês, adquirem imóveis, estão pensando no futuro? Né? A Leontina, você, o que vocês enxergam, e não só para adquirir, mas para o mercado? Como é que vocês estão enxergando o futuro do mercado imobiliário? A gente está aqui em Ponta Grossa, até conta um pouquinho para a gente esse negócio do plano diretor, como é que ficou isso, como é que vai ficar, quais são os impactos, enfim, o que vocês estão enxergando de futuro? E vamos pensar em médio e longo prazo, aí, num cenário aí de 18 meses. O que vocês enxergam, Léo? Eu vou te dar essa resenha, mas antes eu preciso complementar um comentário, porque senão ela vai assistir o podcast e vai falar, você não falou de mim. Não falou de mim. Mas é a minha esposa, cara. E eu falo para alguns amigos que não casaram ainda, cara, como o casamento é bom. Eu digo para vocês, em questão patrimonial mesmo, cara, eu cresci 10 vezes meu patrimônio depois de casar. É impressionante. A gente amadurece, cria senso de responsabilidade. Acho que a gente vira homem quando casa. Cara, tem muita gente que fala isso, porque eu acho, um fato. Eu acho, até atravessando a conversa do Léo, até por vezes, as pessoas, às vezes, eu acho que hoje, eu acho muito, muito bacana a gente tocar nesse assunto, porque parece que o tema família não faz mais sentido. E as Parece pessoas que já é uma coisa fora de moda, né? Fora de moda, porque não sabem o que vão não perder. sabem o que estão perdendo. Porque tá tudo muito liberal, tá tudo muito aberto, faz o que quer, vai para onde quer, casa quando quer. Cara, e é isso que você falou, é impressionante, porque realmente, depois do casamento, a questão muda patrimônio, responsabilidade, filho, e não é um negócio chato, não, porque é a questão de você saber dar valor àquilo que você tá vivendo. E outra, é assim que ficou para ser. Né? Tem questões bíblicas, né? A gente aqui não veio para falar disso, mas vocês estão dizendo aqui, e há um tempo para cada coisa, ou seja, há o tempo do homem e a mulher, ou seja, o ser humano, né? O homem como ser humano, como espécie, de viver esse momento, né? De multiplicar, de ser uma família, e obviamente uma família que gera outra, ou seja, né, é o nosso legado. Legal. Eu falava outro dia com alguns amigos, a única coisa que faz com que o nosso legado permaneça por mais tempo, ou perdure por mais tempo nessa terra, são os nossos filhos e, por assim dizer, os netos e bisnetos, porque assim, depois que a gente passar dessa terra, depois que a gente morrer, a única coisa que faz com que nós sejamos lembrados é a nossa descendência. Se a gente não tiver esse legado, ele vai desaparecer muito rapidamente. Talvez em 5 anos o Marcos Fernandes seja esquecido completamente, o Péricles, o Léo. E legal que esse assunto aflorou assim de uma maneira tão natural, né? E a gente dizer que o contexto familiar também faz parte do contexto de empreendedorismo. Porque faz não muito do sentido. sucesso. Do sucesso, com certeza. Porque assim, aí a gente está falando de pessoas que porque tem uma família, e ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, com todas as imperfeições, mas tem todos esses atributos de responsabilidade, de maturidade, né? E que tem muito a ver com empreendedorismo, gente. Empreender na família também faz sentido. Vocês vejam um negócio, né? Ponta Grossa, no censo, a gente comentou agora do censo, em 1890, ou 1880, 90, 1890, tinha 2.200 mil habitantes. E recebeu 2.500 imigrantes alemães do Volga, né? São os alemães russos do Volga. E aí dobrou a população. E por que eu estou falando isso? A gente entrou no tema de família. Antes disso, você falou da questão de coragem ou do empreendedorismo de não ter tempo. Tem uma frase na Bíblia que é repetida por mais de 300 vezes, que é: não tenha medo, ponto. E aí segue-se. E a gente tá numa cidade de 460 mil habitantes, que antes era de 2 mil habitantes. E ela só chegou nesse patamar pela ausência de medo, né? De pessoas que empreenderam, que tiveram 10, 20 filhos, né, que constituíram família e trabalharam nessa terra.
Então a gente só está aqui agora, nesse instante, em razão disso. Em razão disso. Isso é verdade. Tem mais. Tem que ser destemido, né? Não adianta. Para fazer acontecer tem que ser destemido. A importância da família, realmente, ela deve ser considerada um ativo importante para o homem, como espécie a gente falou. E não dá para separar, né? O empreendedor, o homem empreendedor e o homem vida pessoal. Não dá. Né? Mas, enfim, retomando a fala sobre a questão de futuro, de planejamento. Cidade, os próximos... Conta para nós aí. Como é que tá essa... Então, inclusive, gerou polêmica isso, né, Léo? Gerou bastante polêmica, a questão do nosso zoneamento. Pouca gente fala disso, mas a nossa prefeitura ela tinha que apresentar uma lei de um plano diretor. Era uma questão que, se não ocorresse em determinado prazo, ela deixava de estar habilitada para receber recursos federais. Então, não vou te dizer que foi a toque de caixa. Mas foi um processo muito rápido por uma discussão que... Cara, merecia mais tempo. Atenção. Muita mais atenção. Tá? Então, ela utilizou o trâmite legal, cumpriu tudo que deveria ter sido feito, foram feitas as audiências? Foram. Eu participei delas. Mas, sinceramente, eu participei com tantos outros empreendedores por participar, porque não havia uma voz ativa, não havia uma chance de mudança. Então, verdade que foi feito algum lobby pelas construtoras, nós representados pelo Secov, e só. Não teve alteração, tá? Mas, enfim, isso é um ponto de uma série de influências que vão impactar no nosso mercado imobiliário. O principal fato deles é o modelo construtivo que Ponta Grossa adotou nos últimos 10, 15 anos e o que está por vir. Então, Ponta Grossa era uma das únicas praças que construía a preço de custo sob a administração. Então, uma construtora juntava um grupo de investidores, esses investidores pagavam o custo da obra e uma administração para a construtora. Então, isso sempre balizou o valor do imóvel, do metro quadrado, para baixo. Por quê? Porque tinha sido adquirido a preço de custo. E esse é um modelo que, em Ponta Grossa, na minha opinião, está fadado ao fracasso. Não é fadado ao fracasso, deixa eu retificar. Mas ele acabou. Por quê? Por uma escolha das construtoras. Tá? É um modelo difícil de vender, o custo está alto e não se viabiliza mais. Então, a saída é a incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, a construtora ou usa recurso próprio para edificar, e aí ela tem que ser remunerada de acordo com um melhor retorno do que ela teria deixando o dinheiro dela parado, né? Ou utilizando um recurso bancário, né? com um juro, e também ela tem que pagar aquele juro e tem que ser remunerada. Então, a tendência disso fazer com que o metro quadrado suba, em especial para apartamentos, é muito grande. Por isso, só por isso já seria um fator extremamente grande. E o segundo é que o novo zoneamento da cidade, que mudou em março de 2023, ele limitou o número de pavimentos e ele limitou o percentual de utilização do solo. Tá? Então, onde a gente antes construía 100% do terreno, pelo menos até o terceiro andar, e depois disso 80% de torre, hoje você utiliza 80% da base e 50% da torre. Puxa vida. Em média. Perdeu então, bastante na otimização. Do dobro do tamanho do terreno. E isso é o dobro do custo. Só que eu não posso elevar a mesma quantidade de andares. Eu tenho um limitador de 12 pavimentos. 12? Então eu tenho que agregar valor nisso para remunerar os 2 terrenos que agora eu preciso para construir aqueles 2 pavimentos. Enfim. A conta ficou mais cara. A conta ficou mais cara. Muito mais cara. Ponto. Tá? Daí vão me perguntar, mas Leonardo, eu estou vendo obras no modelo antigo. Sim. Todos os projetos protocolados antes de março de 23, durante 2 anos, terão plena eficácia. Tá? Então podem ser efetivados. E agora, em março de 24, foi editada uma lei que previa a flexibilização para análise de projetos. Tá? Concedendo 1 ano para que os termos da lei antiga vigorem de acordo com uma subjetividade ali do Conselho de Urbanismo. Desculpa, pessoal. Imagina. Então, durante mais 1 ano, alguns projetos poderão ainda ser adaptados conforme a lei antiga. Mas depois disso, Marcos... Acabou.
Então, eu acho que a gente está nos 40 minutos do segundo tempo por uma virada do valor de metro quadrado de apartamento. Puxa vida, tem uma expectativa, Léo, assim? Isso vai replicar para casa e vai replicar para terreno e replica para tudo. Tem uma expectativa de percentual, sei lá, a minha expectativa, de acordo com a nossa experiência, know-how, seja de 30, 40, quantos por cento? Tem esse número? Então vamos lá. Historicamente, Ponta Grossa, pelo menos dentro da minha gestão de 15 anos, você tem uma valorização natural dos imóveis de 7% ao ano. Uhum. Tá? Pela oferta e demanda, regra natural. A gente está com uma expectativa para 5 anos de uma valorização de 40% no valor do metro quadrado de apartamento. Caramba. É um número grande, né? É um número bem expressivo. Bom, Léo, isso também vai influenciar de uma forma geral nos negócios, ou seja, no processo de negociação, nos processos de poder de atração dos imóveis. A conta vai ficar mais difícil, a gestão vai se tornar mais difícil de fazer. A gente vai ter que fazer um movimento, vocês vão ter que fazer um movimento, os empreendedores, as incorporadoras vão ter que fazer um movimento muito mais forçoso ou mais esforçado, se assim podemos dizer, para conseguir chegar no mesmo resultado. Faz sentido isso, Léo? Faz sentido e eu vou traduzir. Se o cara não entregar um produto de R$8.000 ao metro quadrado, ele não vai vender. Caramba. Você entendeu? Então ele tem que justificar também. Ele vai poder cobrar 8, 9, 10 mil reais ao metro quadrado? Com certeza. E não é de se assustar. Tem 4 cidades no Paraná que cobram esse valor. Tá? Agora chegou a hora. Mas tem que entregar um produto à altura. Tem que entregar um produto à altura. Eu acho que a qualidade está cada vez apertando mais, né? O consumidor cada vez mais exigente. Eu acho que isso eu vejo pelo meu segmento e acredito que no teu também. Não lida com estética e, como vocês falaram, vocês são complementares, né? O segmento imobiliário e o mobiliário, eles são complementares. O cara faz um apartamento, vai morar num apartamento bonito, numa casa bonita, ele quer móveis de acordo. Eu consigo dobrar o valor da locação hoje se um imóvel estiver mobiliado. Olha aí, que bacana. 100%. Por quê? É comodidade. Né? A pessoa não quer ter que comprar algo transitório, que a locação é transitória. Tem que pagar uma mudança, deslocamento. Às vezes a pessoa é de fora. Isso. Cara, e ela quer... Acaba sendo um remendo também, né, Léo? Acaba sendo um remendo, porque assim, os móveis daquela pessoa que vem morar, do inquilino, não são exatamente iguais. Enfim, tem uma série de fatores aí que vão influenciando, né? Essa carência que o Léo falou, inclusive, fez com que a gente, dentro da nossa indústria, criasse uma outra indústria com outro segmento, criando móveis para o sistema tanto corporativo quanto para a locação. Puxa, que legal. Pela demanda. Não sabia disso. Verdade. Pela demanda. Então a gente faz um produto com alta qualidade, mas num custo abaixo, que é para pegar padrão comercial, assim, padrão comercial. Exatamente. Eu vou pedir para o Périx, eu vou pedir uma outra questão aqui para vocês trazerem à tona, né? O Périx primeiro, por favor. Eu quero que você conte para a gente um case ruim, né? Uma experiência ruim, se em algum momento você passou pela cabeça de vocês de desistirem, né? Você deu aqui alguns depoimentos que demonstram que você teve muito suporte e sempre foram muito ousados. Mas teve algum caso que você possa contar pra gente? Assim, puxa, esse momento foi um momento difícil e às vezes de decisão, não necessariamente que vocês passaram alguma penúria, mas assim, vocês tiveram algum caso para contar pra gente, para toda a audiência, que passaram por esse momento difícil, né? De puxa vida, acho que não dá mais, acho que não vamos por aqui, vamos por ali. É difícil, né? Porque eu acho assim, dificuldade, aquele momento que você eu falo, mas chegar a desistir, pensar em desistir, nunca pensei. Mas assim, tem horas que você pensa, mas o que eu tô... Desanima. O que eu tô fazendo, né? Eu acho que a gente trabalha hoje com 2 segmentos dentro da Móveis Lourdes, posso te dizer que 3, né? Mas um que é a parte do móvel planejado, que é a parte de indústria, a outra que é a comercial de loja e ainda mais franquias que de grandes marcas como Sierra e Natuzzi, né? Como a gente falou inicialmente. Na indústria, como eu falei, a gente sempre tinha o sonho de você fazer uma alta produção, de expandir para valer, né? E o que acontece? Queira ou não, você está passivo ao risco, né? Porque quando você joga alto, automaticamente pode acontecer. E acaba que pessoas
já mais mal intencionados acabam se aproximando de você. E na indústria foi onde eu sofri assim embates pesados, porque investimento também é alto, né? O investimento é alto. E o que acontece? Todo processo fabril é muito alto. A gente atende, além da linha da Móveis Lourdes, a gente atende também um pouco do mercado no atacado, né? E aí que tá o perigo, porque vai surgir pessoas que você não conhece, que quer comprar, começa a pagar tudo certinho e daqui a pouco não rola mais, né? E aí entra uma inadimplência alta e isso acaba sendo um fator de risco para a empresa, né? Claro que a gente precisa tomar medidas rápidas, mas o que acontece? Como o investimento na indústria também é alto, daqui a pouco ele entra numa rota de colisão. Você tá perdendo grana e você está investindo alto. Despesa alta e perdendo dinheiro. E perdendo receita dinheiro. Caindo. E aquele negócio, quando você está com uma marca mais consolidada no mercado, que você já pode escolher um pouquinho do teu consumidor, é diferente, né? Então isso é um processo de maturação que eu acredito que todas as empresas passam. Com certeza. E que a gente passa arduamente, porque essa é a hora da dor, né? É verdade. Então você literalmente muitas vezes se aprende apanhando. Então isso é bem difícil. Eu acho que falando na parte comercial, assim, as dificuldades é o tempo de maturação de um negócio. Quando a gente chega numa cidade, vamos falar de Ponta Grossa, que é a cidade próxima da gente aqui, é onde a gente trabalha hoje com muito orgulho, né? Mas o inicial trabalho em Ponta Grossa, não foi fácil, né? Porque você tem que esperar um tempo de maturação, tempo de acreditar em você. Quando a gente chegou aqui, era, né, mais uma... Ponta Grossa tem uma particularidade também, né? O público muito exigente, bairrista, e eu vou dizer isso num sentido mais positivo possível, ou seja, valorizamos as coisas que são daqui da cidade, né? Ou seja, tem gente que gosta de comprar no supermercado que é da cidade. Sim. Isso, com o passar dos anos, isso vai se quebrando, porque é inevitável que forasteiros, né? Ainda mais por causa do parque industrial que a gente diz que é muito grande, então tem muita gente que vem de fora e acaba mesclando, criando uma certa... Vou usar esse termo aqui, liberdade poética, miscigenação na população, e faz com que a mentalidade acaba tomando outro curso, né? Mas quando eu cheguei em Ponta Grossa também percebi isso claramente, né? As castas, né? As famílias tradicionais, enfim, e é difícil, né? Alguém me disse quando eu cheguei aqui, Péricles, e me diga se faz sentido, se o negócio der certo em Ponta Grossa, dá em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Isso é verdade. Eu ouvi, eu tenho vários amigos e tem um pontagrossense raiz que se tornou meu amigo, também comerciante local aqui. Que legal. E ele contando para mim, ele disse assim, que isso é do pai dele já. Que diz assim, se uma pessoa dá certo com um negócio em Ponta Grossa, vai dar certo em qualquer lugar do mundo. E eu acho que é natural esse processo também, porque o que acontece? O forasteiro, como você fala, chega na cidade, até você... Será que vai dar certo? Será que o cara vai permanecer? Será que vai criar raiz? Será que não é um aventureiro? Será que não é um aventureiro que amanhã ou depois vai embora? Calote. Isso. A gente tentou trilhar o caminho do que a gente já tinha feito em Ponta Grossa antes de ter um endereço fixo e também da nossa história de Imbituva, né? Dos anos de trabalho que a gente tinha lá, que a gente não estava aqui para brincadeira. Mas é um processo que não acontece da noite para o dia. Não é. Da noite para o dia. É demorado. Você está falando de consolidação de marca, tudo isso que você falou, é consolidação de marca, é branding, é confiança também, é criação de base, e aí tem que ter experiência de compra, recompra, né? As indicações, né? Entender o mercado, né? Ele vai ser diferente. Cada cidade tem sua particularidade. Você precisa ter. Então, assim, trazendo para essa questão da experiência, vamos dizer assim, uma experiência que você pode dizer como um case de aprendizado, né? Que foi uma experiência, digamos, ruim, mas que trouxe um aprendizado. Você poderia dizer que nessa parte da fábrica, né? Dos móveis planejados, você teve esse momento de ajuste, de aperto, onde você acabou tendo que encontrar caminhos para fazer mais com menos. Sim, mas olhando hoje, mas eu falo assim, mas você fala isso como uma reclamação do que você passou, eu falo que não, foi um grande aprendizado. Valeu a pena. Valeu a pena, até porque o que acontece? As pessoas que você está atendendo e que muitas vezes elas acabam não te pagando, mas automaticamente elas também estão propagando a tua marca.
né? Elas estão também consumindo o teu produto e eu lembro que já foi bem no início que a gente já estava com a mudança de marca, já com a Móveis Lourdes, com a cara já que tem hoje, né? E a gente conseguia colocar o nosso caminhão já com um outdoorzinho, já rodando não só por Ponta Grossa, mas pelas outras cidades. Região né? toda. Detalhe que às vezes não recebia, né, Léo? Mas pelo menos a propaganda tava rodando. Tava rodando, né? Bem legal. Então eu gosto e aprendi isso com meu avô, que nunca você pode olhar só o lado negativo das coisas. Sempre tem um lado positivo. Eu lembro que quando dava qualquer problema, estragava um caminhão, né? Onde que o cara tá? O cara tá em Curitiba. Ele falava, nossa, que bom que estragou em Curitiba, tá perto do recurso, né? Então, porque às vezes é chorar, né? A visão otimista, ela sempre ajuda bastante. Isso, exatamente. Na solução de problemas para enxergar, né? Porque tem gente que fala, puxa, tem que focar na solução, mas o otimista, ele foca no problema. Tem um erro que as pessoas acabam cometendo, é muito comum isso, cair nessa vala. O cara que é otimista, diferente do que as pessoas pensam, o cara está focado na solução. Não, o cara só vai enxergar a solução se ele focar no problema. Isso. Então o cara é apaixonado pelo problema, vamos dizer assim. Então o otimista ajuda a encontrar caminhos e soluções para esse problema que de fato ele está agarrado, né? Léo, e você também tem um case para trazer para a gente de uma oportunidade de melhoria, ou seja, onde você teve um case ruim que acabou gerando um aprendizado? Conta aí para a gente. Cara, eu tenho e é uma história muito marcante para mim, assim. Hoje eu já conto ela com mais naturalidade, mas por muito tempo eu mantive reservada, assim, porque Era difícil até de lidar. Era difícil de lidar. E você veja um negócio. Eu acho que meu pai tava enfermo, minha mãe cuidando do meu pai em casa, ele já sem expectativa de vida. E a imobiliária numa dificuldade, assim. Porque, cara, você também fica abalado psicologicamente, é difícil de você produzir, criar ânimo de bater na porta de alguém e falar, você tem que comprar isso daqui porque isso daqui é bom. Né? E, cara, eu não tinha mais como sustentar a imobiliária. Eu tinha que fechar. Eu ia fechar as portas da Puxa, sério? E algumas madrugadas indo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã no escritório para pensar, puta, o que eu vou fazer para manter o troço aberto? O que é necessário fazer? Uma questão de honra, né? Questão de honra. E eu achava uma saída paliativa. Mais um dia. E mais um dia. Ia sobrevivendo. Vivemos mais um dia para lutar amanhã. E, cara, daí teve um dia que uma pessoa ligou na imobiliária. Até hoje eu não faço a menor ideia quem seja essa pessoa. Ela ligou e falou, eu quero falar com o gestor aí. Aí passaram o telefone e tal. Eu falei, oi, tudo bom? Pois não. Ela, tô te ligando porque eu preciso saber dos dados bancários da imobiliária, que eu preciso pagar uma participação de uma parceria aqui que a gente fez uma venda aqui em Curitiba, de um imóvel que a dona Leontina tinha indicado. Daí eu falei, pois não, né? Achei... Pra receber? Recusar, né? Tá bom. Passei os dados. Não fiz questão de perguntar valor, nada, percentual, até porque eu não sabia de qual negócio. Ela tentou explicar o negócio, eu não entendi. E foi depositado um valor extremamente significativo. Né? E eu cheguei em casa, assim, contei pros meus pais, falei, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Né? Daí contei que alguém tinha depositado um valor extremamente razoável, que mudaria o jogo. Total diferença. E, cara, minha mãe não sabe que negócio foi ou era até hoje, cara. Caramba, Léo. Porque história. Deve ter sido aqueles negócios assim, tipo, eu sei, eu ofereço pra fulano de tal, que fulano de tal tem interesse nesse tipo de negócio. Poxa. Provavelmente foi isso, você entendeu? E a pessoa de imobiliária, não é conhecido, não é amigo, não é parente, não é absolutamente nada, cara. Cara, e aquilo foi o sinal. Aquelas coisas mágicas, porque não um milagre, né? Que aconteceu no momento que vocês estavam desanimados. Foi o sinal. Aquela foi a resposta das orações. Você entendeu? Que bênção, cara. Cara, você tinha 2 caminhos. Fechar ou continuar. Você falou, continua. Meta bronca.
Puxa, que incrível. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar porque, assim, é um momento onde você está totalmente sem forças e, de maneira milagrosa, acontece algo como isso, né? E aí foi o sinal que a gente precisava, e a partir disso eu acelerei, meti o pé no acelerador, entendi uma máxima que um amigo meu sempre me falava, que quem não cresce, perece, né? E daí... Faca na caveira, bola pra frente. Faca na caveira, velho. E hoje é, com certeza, uma das maiores imobiliárias de Ponta Grossa e da região, né, Léo? Sim, pelos números, assim, e em conversas com parceiros... Assim, sem querer ostentar, mas eu digo, olhando para o mercado, eu digo que com certeza é. Basta ver em questão de anúncio. Hoje a gente é a maior anunciante da cidade. Olha, que incrível, que bacana. Uma baita história, né, para colaborar com a nossa audiência. Mas acontece. Acontece. Eu ouvindo o relato do Léo, e eu lembrei de uma passagem que, por muito tempo também, Marcos, tive vergonha de contar, assim, até pela parte homem da gente, de você, da fragilidade que a gente passa quando você está empreendendo, né? Uhum. E, se me permite, pegando um gancho do Léo, eu lembro que no período de grande dificuldade que a gente passou, foi a pergunta que você fez. Eu lembro que chegou uma época que, cara, assim, a gente tava devendo muita coisa, assim, sabe? Devendo, quando você tá usando o limite de banco, você tá naquele limite de começar a atrasar boleto, e o que você faz, e você não quer deixar o negócio desandar, como o Léo falou, jamais você pensa em parar. Só que sabe quando vai acabando as forças, assim, que você já não tem mais energia, vai terminando a energia que você precisa para você fazer com que o negócio ande. E eu lembro que chegou uma noite assim, tava pagando as coisas, porque eu já deixava para pagar no limite do horário do dia, para ver se aparecia, se surgia mais alguma coisa. E eu lembro que quando eu fui para casa, já fazia dias que eu tava já com aquela angústia, né? Cheguei à minha casa, eu entro pela lavanderia, assim, cara, eu não tinha força para subir e olhar para minha mulher, para o meu filho, na época. Sabe o que é você, cara, abatido. Eu parei na lavanderia, cara, mas eu chorei tanto, Marcos, Léo. Assim, sabe quando te acaba as lágrimas, assim, você pensa, puta, mas eu não é pra mim, não sei tocar o negócio. E a minha família sempre foi muito religiosa, tanto da minha mãe quanto da minha sogra, né? E eu lembro que ali eu me entreguei, assim, falei, seja o que Deus quiser, e vamos ver o que vai acontecer amanhã. Fiquei, acho que 1 hora ali, mais ou menos, até se recobrar. Porque eu não queria olhar para eles daquele jeito que eu tava, né? Precisava me desinchar, né? E eu lembro que eu coloquei nas mãos de Deus assim o negócio. Falei, de agora em diante, literalmente, faça de mim o que o Senhor quiser, né? E eu lembro que no próximo dia, acordei, voltei para a loja, e eu tava naquela que eu não podia mostrar o que eu tava sentindo pro time, porque senão ia desandar de vez, né, cara? Porque você olha, você... Mexe com o moral do time todo, né? Porque se o líder tá do jeito que tá, ninguém joga com você mais, né? E também, assim como o Léo falou, no outro dia surgiu um negócio, cara, que a gente não tinha nem prospectado o negócio. Surgiu o cliente da loja e efetivou uma compra também gigante com entrega futura, que eu coloquei capital dentro da empresa. Que coisa! E essa pessoa me gerou muito negócio depois. Enviado de Deus, eu falo até hoje. Né? Literalmente. Que bênção, né? Então... Incrível como essas histórias permeiam a nossa história, né? E como elas escrevem capítulos importantes da nossa história. Vocês contando isso, eu também passei por um momento de bastante dificuldade, e engraçado, foi um pouco antes da pandemia, eu consegui me capitalizar, mas esse período que nós passamos por dificuldade, eu estava, como você acabou de dizer, né? Graças a Deus eu não atrasei salário de funcionário, a gente era pequenininho, mas não mexi em benefício, mas eu realmente estava num beco sem saída. Né? Então, como você falou, com limites e tudo mais. E aí, a gente que trabalha com serviço, eu precisava de energia para prospectar, para conseguir gerar novos negócios. Mas como é que você faz isso se todo dia eu não conseguia dormir? Botava a cabeça no travesseiro
puxa, como é que amanhã eu vou ter energia para criar novas oportunidades, enfim. Rapaz, aquilo foi me tomando de um jeito, foi uma angústia que durou aproximadamente uns 5 meses. Mas eu tinha uma grana lá na frente para receber. Mas até eu chegar naquele ponto, sei lá, uns 3 ou 4 meses para frente, eu estava gerando um custo de limite no limite da conta, no famoso cheque especial. Tava me comendo uma grana que era maior do que o meu lucro por mês. Impressionante, né? Tava impressionantemente, tava assim, eu tava muito desanimado, muito abatido. E de repente, um amigo muito, muito próximo, cara, como é que você tá? E naquele dia, no escritório com ele, no escritório dele, tem um negócio de hortifruti, ele me abraçou e falou assim, como é que você... Ele me chama de Marquinhos, ele falou, Marquinhos, como é que você tá, cara? O que você tem? Pô, você tá... E eu sempre sou muito... sou expansivo, né? Eu sou um cara, assim, espirituoso, alto astral. E aí ele perguntou, ele falou assim, cara, mas vamos resolver esse negócio. Hoje o gerente acabou de me ligar e falando que tem um crédito barato aqui e tal, e outra, né? Daí também era uma coisa que eu precisava só de um fôlego. Mas eu não tinha ninguém. Né? Então minha família, muito humilde, da minha esposa da mesma forma. E esse cara foi um enviado de Deus que falou assim, vamos lá, vamos resolver o negócio. Ele pegou um dinheiro no banco e aí 3 meses depois, graças a Deus, a gente pagou. E nós conseguimos dar a volta por cima. Passamos, inclusive, a pandemia capitalizados, que foi um ano muito difícil. Vocês sabem, o cliente fala o quê? Tá com problema? Primeiro. Corta o marketing, corta o marketing, corta o marketing, corta o marketing. E a gente manteve o time também, o povo matando moscas lá o ano todo, não mexemos em benefícios, tinha Unimed, né? Até hoje nós damos Unimed para o colaborador. E não cortei benefícios, não botei ninguém no benefício do governo. E a gente conseguiu passar por esse tempo capitalizado. E quando foi no finalzinho de 2020, a gente deu uma alavancada, assim, que foi nada estratégico. Nada do tipo, não vou mandar embora porque vou manter a equipe. Quando a neblina começar a cair, a assumir, a gente começar a enxergar e eu vou estar na frente... Nada disso foi estratégico, foi só o coração mesmo, né? Não vamos mandar embora, agora que o pessoal precisa, como é que eu vou tirar o plano de saúde? Foi mais ou menos esse discurso entre mim, o acordo entre mim e minha esposa. E graças a Deus, quando as coisas começaram a andar em finalzinho de 2020, a gente estava com uma equipe, né? Toda a ponto de bala e foi aonde a gente conseguiu dar a grande alavancagem. Então foi ali em 2020 que a gente deu um salto, né? Hoje a gente está faturando... Esse ano 2023 a gente fechou com 6 milhões, então para uma empresa de publicidade do meu porte, realmente é um faturamento expressivo, é um espetáculo. Muito bom. Então, vou dizer para vocês que compartilho, né, dessa graça que vocês compartilharam aqui, né, que Deus realmente nos acode no momento onde a gente está mais decepcionado, eu acho não tem mais forças, ele vem e dá aquele impulso. Exatamente. E o fato, eu acho, da gente tentar cuidar da melhor forma de pessoas, de seres humanos, gerando emprego, fazendo algo de diferente por eles, eu acho que é a forma que mais você pode agradar a Deus. O coração de Deus, né? Uma função social. É uma função social, né? Porque você tá gerando emprego, você está proporcionando trabalho, renda, movimentando. Eu acho que isso faz sentido. A gente gera expectativa de vida para as pessoas, expectativa de projeção profissional e enfim, para comer melhor, vestir melhor, morar melhor, tudo, né? Sim. Gente, muito bacana o papo, mas eu acho que a gente vai ter que começar a ir para as considerações finais aqui já, porque o nosso tempo está acabando. Quero agradecer a vocês, né, ao Périx, né, por contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Tem uma história incrível, Elis, Dona Lourdes, né, uma baita história. Né, obrigado por compartilhar também esse momento, porque com certeza alguém, um empreendedor que vai nos ouvir, que talvez esteja nesse momento, vai olhar e falar assim, puxa, eu também vou encontrar o meu ponto de virada aqui, de chave e vou alavancar. Obrigado. Opa, eu que agradeço o Marcos, agradeço ao Léo aqui pela companhia, pelo bate-papo, a troca de experiência. E bacana, sempre que chamar, a gente tá aí. Estou à disposição. Vamos lá, Léo. Obrigado também a você, né, pela gentileza de estar com a gente aqui, né, no EcoLab, né, no WeTalk. Eu agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar essas experiências. Teve uma vez que eu compartilhei essa situação que eu acabei de comentar, e o João Pelissari, na apresentação, ele falou:
Ninguém comenta sobre a solidão do empresário. É verdade. E é algo que a gente tá ali no nosso íntimo, numa batalha mental feroz, né? Nós e Deus. E a gente se supera, a gente se superou, né? Com a força de vontade, com as bênçãos que a gente recebe todo dia. Então, foi um prazer compartilhar e escutar de vocês. Cada um tem uma bela história aqui, então foi um prazer muito grande. Obrigado, Léo. E aí, pessoal, agradeço a toda a audiência que esteve com a gente nesse WeTalk aqui do Ecoa Lab. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!